A discussão trazida faz parte dos resultados do projeto de pesquisa em andamento Foucault e o Cinema, trabalhados pelo Labedisco na Universidade Estadual de Feira de Santana. Vamos introduzir o que Foucault denominou de projeto de dessubjetivação, em 1978, tomando 3 instâncias para a demonstração de regularidades discursivas e a instauração de séries audiovisuais e linguísticas para a emergência de dessubjetivações no corpo. O dossiê testemunhal Ercoline Barban, de 1978, o filme Mystère Alexina, de René Ferré, lançado em 1985, e as 22 notícias de jornal que circularam na mídia impressa em 1985 e foram recolhidos no acervo da Cinemateca Francesa, em Paris. Foucault deu uma entrevista em 1978 para o jornalista Duque Hilton Bradori e estabeleceu ali os domínios de uma empreitada de dessubjetivação no mesmo ano em que publicou O Diário de Alexina. Reafirmamos com Foucault que o corpo é o ponto zero do mundo, materialidade do discurso que torna o corpo do indivíduo em corpo do sujeito. Esse processo de subjetivação vai ser marcado ainda com a emergência de práticas dessubjetivantes. O projeto de dessubjetivação é constituído pelos modos como o sujeito é arrancado de si próprio por meio de uma experiência limite. Isso é o que veremos sob as lentes de Alexina, arrancada de seu corpo e empurrada ao limite de sua vida, ultrapassando os limites de sua subjetividade para desintegrar-se, decompor-se diante de uma gama de elementos dessubjetivantes. Foucault foi um diagnosticador dessas experiências limites de dessubjetivação do corpo e buscou sempre compreender como o sujeito se transformava em objetos de conhecimento, estudando a exclusão do corpo do louco, a criminalização do corpo do diferente, a morte, seja na analítica de sua finitude ou sob a dizimação do corpo, pelo soberano com o suplício do corpo. Das experiências de rejeição e separação do corpo, Foucault abre para a questão da dispersão do sujeito. Um sujeito que se desdobra em outros espaços, que é forçado a se dissociar de si no seio da história e se dissolver nas experiências e nas ciências da vida. Para a configuração desse domínio de dessubjetivação, Foucault recolhe uma rede de conceitos próprios a partir de seus modos de ler, a transgressão em Bataille, de discutir o eu que fala, se despedaça e se dispersa, se espalha até desaparecer com Blanchot, faz fazer circular a questão da descontinuidade com Nietzsche, suas ideias sobre a proveniência do sujeito e seu corpo fraco, intenso e apaixonado no seio da dispersão histórica, e de se debruçar com Canguilhem sobre a inclusão do sujeito nas ciências da vida e suas formas de nela se dissolver. O parentesco entre esses teóricos marca um ponto de encontro entre o discurso e as experiências limites que Foucault problematizou. Nos deparamos com um trabalho sobre dessubjetivação em 2011, durante o pós-doutorado na Paris 3, e em 2013, quando foi escrito A Dessubjetivação de Dolores, introduzindo aspectos básicos do projeto de Foucault. Pesquisando no Google em geral, encontramos a noção em trabalho brasileiro, e também, já resvalando nos anos 2000, o trabalho do italiano Agamben. Depois de 10 anos, a noção passa a circular com mais frequência tanto em periódicos quanto artigos de livros, memoriais, dissertações, teses, eventos. Aparece em busca no Google Books, mas sempre timidamente. Frisamos a importância de se insistir nisso. O campo da dessubjetivação faz parte do mecanismo de movimentação do sujeito entre suas subjetividades e seus processos de subjetivação. Seja em seu diário, seja no filme ou nas notícias sobre o filme, as modalidades de o sujeito se colocar no mundo emergem no estudo sobre a Alexina.
Ela vai receber o nome de Adelaide ao nascer. Sua mãe produz aí uma subjetividade e a chama de Alexina. A amante de Alexina vai submetê-la a um processo de subjetivação, atribuindo-lhe o nome Camila, que é a propriedade heterotópica de um nome próprio, unissex. Já no final do filme, Alexina vai sofrer uma aniquilação enquanto sujeito, sendo obrigada, por análises médicas e legais de sua biologia e conduta corporal, a ter que assumir o nome de Abel, apagando-se social e historicamente. O ato de nomear é, portanto, falar de seu eu a si mesmo, e é uma ferramenta para incorporar o discurso na voz de um outro. A prática dessubjetivante de sua nomeação em Abel se confere uma vez que seu gênero é destacado nos originais do diário, por um grifo marcando o gênero, o feminino para sua atitude de mulher, das palavras a que ela se atribuiu. Nas publicações francesas e brasileiras, essa marca é dada pelo itálico. A escrita da língua é o modo do pertencimento e inscrição do seu corpo na história. Essa atitude coloca a ordem da língua em consonância com o sentido corporal de Alexina e seu pertencimento corpóreo, não o biológico. O sujeito ultrapassa os limites de seu corpo. O corpo é o lugar da heterotopia. Tanto o diário quanto no filme, os signos que demonstram a subjetivação de Alexina como mulher serão apagados. No diário, logo após a narrativa de seu exame médico legal, Alexina deleta a marca da ordem da língua e se submete ao uso da palavra sobre si no masculino, dissociando-se enquanto sujeito à medida em que a história arruína seu corpo. Assim, se forma um domínio na língua que constrói o sujeito e o corpo de Alexina, por meio de uma visibilidade que lhe confere o estatuto do ser no mundo, para depois dissociar, decompor, tornar invisível, apagar suas marcas, signos fúteis, às vezes indeléveis, que ao não serem reconhecidos em sua grandeza, acabam por destruir o corpo e o sujeito que um dia dele se apropriou. A dessubjetivação é um eixo transversal que perpassa o sujeito e demonstra a sua perda de identidade. Mas esse tipo de violência sobre o corpo parece ficar mais claro quando falamos do processo de subjetivação do corpo para o sujeito e suas formas de resistência. Por isso, mais uma vez com Foucault, se enfatiza o lugar matizado e nuançado do corpo, com suas incrustações sobre o corpo, sutilezas que gerenciam a proposta de subjetivação do corpo, tirando-o de sua individualidade para lançá-lo no corpo social. Foucault disse que essas marcas de subjetivação são utópicas, são utopias pelo seu efeito de visibilidade e invisibilidade. São seladas pois instauram um lugar do pertencimento em suas enunciabilidades, selam um desejo ao corpo na história da verdade dos corpos. Se destaca no processo de subjetivação de Alexina algumas marcas de utopia seladas que a constituem enquanto sujeito de sexualidade. A selagem corporal, indicada pela mídia impressa na época do lançamento do filme, foi a cabeleira do ator que representou Alexina. Os cabelos são uma forma de o sujeito entrar em si mesmo. Esses signos são daquele tipo, para citar Foucault, frequentemente imperceptíveis, mas que demonstram os modos de subjetivação do sujeito a uma ordem capilar, uma avaliação de códigos morais e de conduta. Soltos, presos em coque, presos atrás, soltos de lado, despretensiosamente presos, os cabelos de Alexina fazem dela um sujeito para um corpo. Adequam o corpo piloso à norma da conduta das mulheres. No caso específico de Alexina, essa forma de portar dos cabelos a coloca como sujeito de resistência diante de sua conduta intersexual, de um corpo inadequado a seu pertencimento social. O sujeito é, portanto, um encadeamento de associações no interior de seu corpo, no real da história, uma utopia que sela ao sujeito a sua conduta. O figurino de Alexina tem lugar fulcral no processo de sua subjetivação enquanto mulher. O figurino é a marca de uma topologia corporal. Seus vestimentos são sempre longos, com uma gola ao redor do pescoço. Aí,
parece residir não apenas a moda da época, mas um elemento de interdição corporal que protege dos olhos os seios não desenvolvidos, preservando uma seriedade e reserva de espíritos que determinam a austeridade de sua personalidade. Quando se trata de um vestido com franjas, a vestimenta toma o lugar da retidão do corpo de Alexina, modulando os movimentos e as curvas que seu corpo biológico não revelam. Seu vestido cor-de-rosa e seu chale vermelho alaranjado assumem uma prática de existência em torno da suavidade do figurino que contradiz com sua luta social. As roupas de Alexina arquitetam uma geografia corporal que demanda, exige e classifica uma verdade sobre o sexo que, sobre o corpo de Alexina, se transforma em um exercício de poder e prática de resistência. Se traz ainda um último exemplo da selagem utópica que se inscreve no corpo de Alexina. É o seu gestual e o modo de mover seu corpo. Alexina assume para si a objetivação de seus gestos e seu modo de andar com cautela e precaução. Seu corpo parece nos contar a história de uma eterna vigilância sobre si, aquela da subjetivação do andar para as mulheres. Entretanto, seu corpo se apresenta firme e seguro no caso da genuflexão. A contenção de seu gestual é notória, seu corpo é rígido, move-se a cabeça e as mãos entrelaçam-se na altura da pelvis. Tudo o que Alexina parece ter de esconder nos é indicado nesse momento, incitando-nos para onde devemos olhar seu sexo escondido. O selo corporal introduz os dizeres de um sujeito que, em subjetivação, estabelece sua política de identidade. A dessubjetivação se instala quando Alexina tem a ocupação de maquinista. E aí, Alexina sai de si mesmo. Sua roupa é uma calça, camiseta, camisa larga, cinza escuro. Isso mostra como o sujeito não é mais ele próprio. Seu cabelo, agora curto, jaz sob um boné, quebrando a relação que Alexina tinha consigo. E, sobretudo, a fixidez da imagem, em um plano parado de Alexina diante do trem, demonstra, em imagem fixa, um sujeito dissociado, apagado por aquela produção corporal que não lhe confere mais o estatuto de sujeito Alexina, mas agora sua decodificação dessubjetivante em Abel. As superfícies da dessubjetivação vão fazer o sujeito se superpor a ele mesmo, desarticulando a sua voz e seu lugar no mundo. Isso é dado a ver na paisagem da qual o diretor René Ferré se serve para inserir Alexina. O seu caminho é marcado por um largo horizonte azul em várias tomadas. É o sujeito a caminho de sua dispersão. Em outro momento, Alexina é apenas um ponto na topografia do filme. Seu corpo se alastra e se aglutina à geografia oceânica à sua frente. O infinito do olhar é o seu lugar. O corpo é o infinito. Mas a dispersão vai se tornar ainda mais aguda, até o momento do apagamento total de Alexina na paisagem. Alexina vai aparecer em uma cena da escola. Depois disso, teremos como um fade-out o escurecimento da tela e veremos apenas a paisagem na qual Alexina sempre esteve presente, mas dessa vez sem sua presença corporal. É a dessubjetivação, cumprindo seu papel na dispersão, com o aniquilamento do sujeito. As materialidades da dessubjetivação vão colocar Alexina em confronto com o discurso da clínica e o discurso jurídico. O discurso médico verifica e autoriza uma biologização do corpo de Alexina, em detrimento de seu modo de se sentir e se portar. O discurso médico empreende um discurso físico, racional, aquele discurso do ser vivo e sua biologia determinista, que decompõe o sujeito em taxonomista. Alexina nunca menstruou. Seu corpo externo é o de um homem. Tem a aparência e o andar de mulher, mas não se sente atraída por homens. Diagnóstico e veredito. Alexina não é nem homem nem mulher. Uma anomalia monstruosa. É um sujeito lacunar decomposto. Um sujeito dissolvido na dessubjetivação do corpo social. Mas Foucault questiona: precisamos verdadeiramente de um verdadeiro sexo? Sabemos que o corpo utópico nos dá a possibilidade de uma heterotopia biológica, de transformar, transmutar, transfigurar nosso corpo em outro,
para além dos espaços do corpo alhures. Mesmo assim, os críticos do filme Mr. Alexina não aprenderam essa lição. Entenderam que o filme enunciava a marca de um hermafrodita, fechado no universo de um corpo de homem, mas que praticamente tinha permitido se passar por mulher durante a vida toda. Não entenderam que a passagem de Alexina a Camille era mais um ato de possibilidade de pertencimento para o sujeito. Mais uma vez, dessubjetivam a Alexina e a tornam invisível. A mídia impressa dividiu a Alexina em dois, inclusive com uma designação linguística de dessubjetivação, Alexina Camille. Conseguiram identificar a pluralidade de Alexina no título do filme, Mr. Alexina. Em francês, se desdobra em Mr. Alexina, o que constitui um campo associado para o sujeito. Mas a mídia, de novo, compreendeu que se tratava da ênfase sobre uma dicotomia biológica, não sobre uma heterotopia corporal. Nesse vale de lágrimas da dessubjetivação, não apenas dissociaram o sujeito, mas cristalizaram sob um sexo. As designações de garçom, homem, são relevantes nas notícias. São designações dessubjetivantes, pois tiram a Alexina da invenção de seu lugar de sujeito. A desestruturação do sujeito pela mídia impressa tem seu auge com o não-lugar, com o estigma corporal nos modos de enunciar ele ou ela, nem ele, nem ela. Até chegar à presença da marca linguística mais dessubjetivante de todas, ex-Alexina, a impressão apagada da pegada de um sujeito que não existe mais. Enfim, apenas um crítico do Le Point e o próprio ator, homem em corpo de mulher, ao ter a voz no François, é que deixa visível o que a cegueira dos críticos não viu ao se pronunciarem sobre a transexualidade, uma forma de heterotopia sexual. Vieman diz: isso não quer dizer que eu seja homossexual ou hermafrodita, ou ainda transexual ou andrógeno. Eu sou do gênero masculino, mas nada impede que quando às vezes eu me sinta em um estado de graça eufórico. Tudo isso me parece um estado feminino. E assim, o ator falou por Alexina e enunciou que o filme de René Ferré não preconizava a dessubjetivação como aniquilamento, mas que a dessubjetivação é uma porta entreaberta para vivermos uma experiência do que somos, a fim de sairmos dela transformados, recriados, reinventados de um presente sufocante e míope, que vê, mas não enxerga os tantos modos possíveis do corpo fazer a sua história.